professor de matemática. Porque quem faz matemática, ele está habilitado a ensinar física, química e matemática no ensino médio. O que aconteceu? A diretora chamou os alunos e falou: vocês não têm que ficar perguntando para o professor de matemática a questão de física, porque vocês estão, diminuindo a imagem do professor de física, estão desqualificando. Então, eu recebi uma reclamação de uma aluna nesse sentido. Não era para ela pedir mais orientação para o professor de matemática sobre as dúvidas que ela tinha com o professor de física. Isso foi o quê? Há 5 anos. Eu estou dando um exemplo para vocês que o nosso desafio tem a família, que é complicada, não tem modelo de família, né? Essa família que a Damares fala aí não existe, né? Nem na Bíblia não existe, né? Mas ela fala. Tem esse problema, mas a escola ela está totalmente fechada à comunidade. A escola funciona, tem 365 dias no ano, 100 dias ela fica fechada, porque sábado e domingo não trabalha. Nós temos uma quadra lá que custou 500 mil reais, fica 100 dias fechado. Por quê? Porque diz que só abre se tiver um projeto da secretaria pagando o diretor ou pagando não sei quem para ficar lá em horário extra. Isso é um absurdo. Desculpa, mas tinha que desabafar. Tudo bem, eu acho que é importante, né? A gente vai chegando num estágio da vida da gente, das experiências em que a gente poder desabafar, eu acho que é uma contribuição de experiência mesmo, né? De tanta coisa que acontece, tanta vivência que a gente tem cotidiana e que às vezes demora, tem dificuldade de aparecer e ser considerado, inclusive, na hora da gente planejar, da gente calcular a execução das políticas públicas, né? Serviço público, ele está passando por muitas transformações, como a sociedade em geral, né? Tanto as transformações econômicas, climáticas. Eu acho que uma palavra que a gente precisa, eu acho que se encaixa bem em tudo do nosso cotidiano é a palavra transformação, né? Transformação, ela está muito intensa a ponto da gente ter dificuldade de entender o quanto a transformação está acontecendo e mesmo para onde que ela vai levar. Tá bom, transformação. O serviço público, ele é muito lento, é preciso reconhecer, e ele vem em resposta às demandas da sociedade. Então, primeiro, a sociedade identifica uma necessidade de atendimento, a sociedade identifica uma necessidade de solução, e aí o serviço público tem os impostos para resolver, né? Que a própria sociedade contribui, etc. Sendo mais objetivo. Claro. As políticas públicas, né? Então, aqui a gente tem a assistência social, a gente tem a saúde, a gente tem a educação, presente ou ausente, mas a educação ela é uma realidade no nosso cotidiano. E a gente está mesmo dentro da Prefeitura Regional da cidade de São Paulo, da Prefeitura do Jabaquara. Então, assim, há investimento do poder público. Esse investimento está sendo efetivo, não está sendo efetivo, já é outra questão, já são outras considerações a serem feitas. Quando a gente fala de política pública, ou de práticas nas políticas públicas, acho que demora uns 10 anos para a gente conseguir calcular o volume de trabalho para uma política pública chegar lá para acontecer, para ser aplicada uma injeção no braço, né? Assim, desde se chegar a um consenso, é para dar a vacina, né? Então a gente tem os médicos famosos do Brasil, a revolta da vacina do Rio de Janeiro, toda aquela polêmica. Então, assim, uma coisa que hoje é básica, vacina, que já está sendo questionada. Hoje eu vi uma notícia que o Brasil, infelizmente, está tendo sarampo de novo, por conta de falhas na cobertura vacinal. Sim, que é uma coisa... estamos desesperados, estamos cercando quadras. Então a saúde está já estamos há um tempinho, então as unidades hoje às vezes param tudo. Se tiver um caso numa quadra, o SUS faz um círculo enorme e vamos casa a casa. Então assim, tem toda essa coisa, né? Tem eu já falando da burocracia, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, graças que a gente tem isso. Só que assim, é mais uma atividade dentro do cotidiano de mim. Né? E assim, eu ainda calhei de pegar um exemplo concreto, concreto e simples, que assim, né, sei lá,
20, Coisa que já foi resolvido há 300 anos, né? Na minha infância não tinha questionamento vacinar ou não vacinar. Ia todo mundo vacinar e ponto final, né? Mas é uma política pública que foi consolidada no decorrer de décadas. São décadas para a consolidação de uma política pública. A assistência social é uma política pública que está em consolidação de uma forma mais elaborada, mais amadurecida, muito recentemente. Não tem 30 anos. A nossa Constituição de 1988, né, Sim. ela fez 30 anos, é ela que estabelece as diretrizes da assistência social, que ainda são incipientes na Constituição Federal. Foi depois da Constituição Federal que a assistência social tem o Sistema Único, a Lei Orgânica, tudo isso foi surgindo depois. O CREAS é uma criação de não tem 10 anos, a gente está em 2019, em 2009 ainda não se tinha essa palavra, CREAS, né? Então, é tudo muito em transformação. Quando a gente vai trabalhar com dinheiro público, pela política pública, aqui está todo mundo usando dinheiro público, né? Lógico. A energia elétrica, alguém paga, esse espaço, esse metro quadrado aqui, né? Do lado do aeroporto, do lado do metrô, alguém paga. Quem está trabalhando para a prefeitura em parceria com a prefeitura, somos todos agentes públicos, Sim, né? Somos todos agentes públicos. Tem alguns que são funcionários públicos por conta de concurso, outros que recebem dinheiro público são agentes públicos também, né? As OS, a Exato. CDM, nossa. Tudo é agente público porque é dinheiro vindo de impostos, né? Então, assim, a gente já tem tanto um compromisso quanto uma missão na hora que assume vou levantar cedo hoje para ir trabalhar e a minha remuneração vai vir do imposto, né? Tem toda uma missão. Só que o serviço público, ele não se constrói, ele não se efetiva, ele não faz acontecer da decisão da cabeça de uma pessoa ou de 10 pessoas ou mesmo de um governo, né? De uma gestão, de um governo. É um conjunto de forças sempre articulando e falando assim, a prioridade nesta gestão vai ser essa, né? E assim, então tem um plano de governo no momento da eleição. Essa é uma prioridade que a população fala assim, eu gostei desse plano, gostei, mas aquele plano foi eleger esse crânio. Então é um plano de governo que foi dado como prioridade, a população intervém diretamente nessa política pública, né? Na hora que escolhe um ou outro candidato para efetivar o que ela entende como prioridade de política pública, e é o que temos para o momento. Além desses atores, é preciso considerar que no tal do Pacto Republicano, que as conferências de assistência social também acontecerão este ano temos conferências de assistência social. E só um parênteses, aqui. Bom, eu já estou admirando, só isso daria uma aula pedagógica para a formação de conselheiro tutelar. A sua fala é maravilhosa, dá uma aula. Isso, e a gente falou que a gente elege nas pré-conferências, vale já na saúde assim, na luta, o que for também votado aqui na pré-conferência, a gente transformar isso tudo num bloco para poder discutir, não só fechar isso. Isso, assim, e essa discussão toda aqui, né, que a nossa Constituição de 88 traz toda essa abertura, toda essa possibilidade, e a necessidade e a importância das participações, de incentivar a participação, trazer o usuário, trazer trabalhador, trazer a comunidade para as discussões, elas precisam ser fortalecidas para um dia, por exemplo, os profissionais dessas políticas públicas terem uma remuneração semelhante ou aproximada ou tão digna quanto tem um outro poder do Pacto Republicano, que é o Poder Judiciário. Sim. E eu não estou nem falando do Poder Legislativo, que em alguns anos de trabalho, de contribuição,